o tema da mensagem esta noite é uma pergunta: que horas são? A Bíblia tem várias passagens que se referem a um horário específico para algum evento da parte de Deus. E nós vamos analisar 6 versículos da Bíblia que se referem a um horário específico que vai acontecer da parte de Deus, ou um horário em que Deus promove para os homens da terra fazerem algo diante dele. O primeiro texto está em 1 Pedro. Você que está com a sua Bíblia já pode estar abrindo ela. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Veja que se nós fizermos a pergunta, que horas são para o texto nos responde: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então aqui nós vemos nessa primeira resposta que horas são, é hora de juízo. Mas não o juízo final. O juízo que Deus está manifestando sobre a sua casa, sobre o seu povo. O que muitas pessoas não sabem é que existem na Bíblia 2 juízos. O juízo final, que será praticamente o último juízo que ocorrerá depois do milênio, e o juízo que está acontecendo agora. Cada pessoa ao redor do planeta que entrega a sua vida a Cristo, que passa a se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo, começa a ser julgado em vida. Porque muitas vezes um cristão se dá mal em tudo, as coisas parecem que não vão para frente. E isso muitas vezes, nem sempre, obviamente, muitas vezes isso é juízo necessário. Eu quero dar um exemplo aqui na Bíblia. Nós vemos que Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E Davi pecou contra Deus, pecou gravemente contra o Senhor. Veja que ele não viveu a sua vida em paz depois desse grande pecado até o final da sua vida. Por quê? Porque Deus ajuizou Davi em vida. Quando Deus ajuiza alguém em vida, quando Deus faz com que nós paguemos o que nós fizemos aqui em vida, Ele nos poupa do juízo final. Então é melhor nós sermos julgados agora do que ficarmos para o juízo final. Por isso que nós vemos tantos ímpios na terra fazendo tudo o que eles querem, tudo o que deseja o coração deles, e na maioria das vezes coisas erradas eles fazem e se atolam até o pescoço no pecado, e nada acontece contra eles. Nós vemos políticos roubando dinheiro do país, fazendo com que isso gere fome, todo tipo de injustiça social, e não acontece nada com estes homens. Parece que nem a justiça dos homens consegue prendê-los. O que isso significa? Significa que estas pessoas estão sendo reservadas para o juízo final. Quem está sendo reservado para o juízo final será condenado. O texto diz bem claramente, se nós perguntarmos para ele que hora é, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o que o homem planta, o homem colhe. A palavra de Deus diz que se nós somos filhos de Deus, em Hebreus 12, logo Deus corrige aquele que ama. Então se nós fazemos algo errado, Deus vem logo com correção. Ele fala uma vez, 2 vezes, exorta por meio da palavra, aí ele vai apertando as circunstâncias até que a correção vem plenamente. E nós precisamos de aceitar a correção e fazermos aquilo que é agradável a Deus. Mas com o ímpio não. O ímpio vai fazendo tudo errado até o final da vida e não acontece nada. Ele não é filho de Deus. Tem muitas pessoas que se enganam, acham que todo mundo é filho de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que se arrepende de seus pecados e busca o Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração.
Na primeira carta de João, ele diz bem claramente que existem dois tipos de filhos nesse mundo, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são aqueles que vivem em santidade, que buscam a Deus e fazem a vontade de Deus. Os filhos do diabo são aqueles que fazem a vontade da carne, fazem a vontade dos olhos, fazem a vontade de seus corações, por isso fazem a vontade de seu pai, que é o diabo. João, o apóstolo João, ele teve na visão do Apocalipse um vislumbre que responde essa pergunta nossa da mensagem de hoje. Que horas são? João viu também a hora do juízo de Deus cair sobre toda a terra. Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 14, versículo 7. Vamos perguntar para esse texto, que horas são? Apocalipse 14, 7. E ele nos responde: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Que hora é então? É a hora do juízo. O apóstolo João viu que virá um juízo sobre toda a terra. Este é o juízo do retorno do Senhor, que vai começar quando Deus trazer ira sobre a terra. Quando as coisas terríveis começarem a acontecer sobre a terra, não é hora do homem murmurar e reclamar, não. É hora dos homens, como diz o texto, adorarem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quando o juízo de Deus começar a ser derramado sobre a terra, é hora de nós darmos glória. Quando o juízo de Deus vem sobre a casa dele e sobre os seus filhos, é hora de nós darmos glórias e não hora de reclamarmos e por quê, por quê, por quê. Deus não erra no juízo. Deus não faz uma coisa errada. Deus, quando Ele ajuiza, quando Ele derrama a sua justiça sobre determinada circunstância, Ele o faz depois de um processo de misericórdia, paciência, longanimidade, e aí já não suporta mais aquilo, então vem o juízo. Então nós precisamos saber que quando o juízo vem, precisamos dar glórias a Deus. Então nós vemos que nessa primeira resposta, que oração, nós vemos a Bíblia falando, é hora de juízo. Um segundo texto que fala de hora também, de juízo, ou melhor, que responde essa nossa questão, que oração, está em Oséias. Oséias é um livro que está depois de Daniel. Vamos lá. Oséias 10, versículo 12. Amém? Diz assim, Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Que oração? Oséias 10, 12. É tempo de buscar ao Senhor. Não há texto mais claro na Bíblia, eu acho, do que esse. Agora, nesse exato momento, nessa data de hoje, agora são 21 horas e 25 minutos, em plena segunda-feira de 2017, setembro. É isso? Hoje, nesse exato momento, é tempo de buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Não é buscar ao Senhor de qualquer jeito, não. Muitas pessoas às vezes chegam e dizem assim, olha, eu estou buscando a Deus, mas eu não encontro. Eu pergunto, como você está buscando a Deus? Eu vou na igreja no domingo. De vez em quando eu oro. Eu fiz um jejum mês passado. Ora, isso não é buscar a Deus. Buscar a Deus é a todo instante, em todos os momentos, de todo o coração. Deus tem uma promessa para aqueles que o buscam. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar a Deus agora, hoje, nesse exato momento, aproveitarmos o tempo em que a porta da graça está aberta para todo mundo. Tem muita gente vacilando no nosso meio, temos parentes, amigos, tem pessoas espalhadas por todo mundo, que parece que não conseguem enxergar que existe um Deus, e vivem de forma totalmente desordenada, como se não fossem morrer nunca. Mas nós sabemos que nós vamos morrer. Todos nós que estamos aqui,
Passamos praticamente desse mês para cá, momentos de luto. Tanto que nós participamos, né? Aqui de casa, participamos de 2 lutos e a dona Hilda também, né? Participou de 2 lutos na família dela. E se você sair perguntando por aí mundo afora, todas as famílias, de certa forma, já no mês de setembro tiveram luto. Alguém partiu. Veja que nós não sabemos o dia de amanhã, a hora, o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos de uma coisa: agora nós temos liberdade, é hora de buscar a Deus. Busquemos a Deus. Busquemos a Deus de todo o nosso coração. Jesus disse assim: olha, buscai, buscai até encontrar. Batei na porta até que ela se abra. Pedi, pedi, até que vocês recebam. Jesus falou de várias parábolas no tocante à insistência de se buscar a Deus insistentemente até alcançar aquilo. Não é uma oração esporádica de vez em quando, meus irmãos. Deus nos ama, Ele ama a nossa presença. E nós devemos então também amar a presença dEle e buscar esta presença, buscando neste tempo presente. Olha, se você está me ouvindo, se você está assistindo, se você está ouvindo esta mensagem gravada já não mais ao vivo, você ainda tem tempo de buscar a Deus. Então não perca mais nenhum minuto. Porque o homem que não busca a Deus perde o seu tempo. Perde todo o seu tempo. Está perdendo a sua vida. Mas quando nós buscamos a Deus, nós estamos ganhando o tempo que está sendo empregado em buscá-lo. Vamos para uma terceira resposta aqui da pergunta da temática da mensagem de hoje. Que oração? Eu encontro uma resposta em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 em diante. Esse texto é um texto que muitas pessoas não entendem. Eu vou tentar explicar de forma mais simples possível. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 a 31 diz assim: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Muita gente fica sem entender, o homem é casado, ou a mulher é casada, seja como se não fosse. Vamos fazer a pergunta para o texto para que ele nos responda e nós entendamos o mesmo. Que oração? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 a 31. O texto diz: o tempo está se abreviando. Quer dizer, que oração é o tempo? A resposta é que o tempo está curto. Tão curto está o tempo para a humanidade. Basta nós olharmos, nós vemos a maldade impregnada em todo o mundo, ao redor do mundo. Os dias estão sendo abreviados e muitas pessoas não conseguem enxergar. Então, é tempo de nós nos prepararmos. O texto está dizendo, se você é casado, você tem uma esposa, mas a sua esposa não quer saber de Deus, a sua esposa não tem a mesma fé que você, ou você tem um esposo e seu esposo não tem a mesma fé que você, eu vou dizer para você, o ame, mas não deixe que isso atrapalhe na sua busca a Deus. Esteja preparado, preparada. Seja como se você não estivesse casado, porque é muito mais importante a sua salvação do que o seu casamento. É isso que o texto está dizendo. O texto também está dizendo aqui, no verso 30, e os que choram como se não chorassem. Há muitos motivos para chorar. O texto não está dizendo literalmente para não chorarmos, mas está dizendo, você quer chorar por algum motivo? Chore, mas não deixe que as tuas lágrimas, que a tua tristeza, que o teu pranto atrapalhe a tua comunhão com Deus. Chore, chore as perdas, chore, mas se mantenha firme diante do Cordeiro, porque amanhã pertence somente a Deus. O tempo está se abreviando, amanhã pode não existir mais. Então, cuidado para o choro não atrapalhar, porque tem muita gente que se perde no choro e na tristeza. Tem muita gente que se perde por causa do casamento. A mulher acaba ficando muito estressada por causa do marido, ou vice-versa. O texto também diz assim, e os que folgam como se não folgassem. Você está
Nesse momento de férias, você está de folga no serviço, você quer, como as pessoas dizem, esticar o esqueleto, você pode fazer isso. Porém, não se esqueça do Senhor. Esteja de férias ou trabalhando, pense no Senhor, porque os dias estão sendo abreviados. E quando nós menos esperarmos, acontecerá como aconteceu na Arca de Noé. Não foi Noé que fechou a porta da arca. Deus a fechou. Então o tempo está se abreviando. Que oração é tempo de nos prepararmos, porque o tempo está ficando cada vez mais curto para nos encontrarmos com Deus. Mais uma pergunta vamos fazer para a Bíblia. Romanos capítulo 13. Versículo 11 a 14. Romanos capítulo 13, aqui na quarta pergunta que nós vamos fazer para os textos. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14 diz assim: E digo isto conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos perguntar, Romanos 13, do versículo 11 a 14, que oração? Ele diz, é hora de despertarmos do sono. Tem muita gente dormindo nos bancos da igreja. E eu não me refiro àquele pescar de olhos aí do desgaste do dia no meio do culto, não. Eu digo que as pessoas vão para a igreja e saem da igreja e não há mudança. Digo também para aqueles que um dia fizeram parte do corpo de Cristo e agora não têm forças para voltarem. Eles estão dormindo. Agora, o dia de hoje, a nossa salvação está mais perto do que antes. Eu digo para você, minha amada, meu amado, que está afastado dos caminhos do Senhor. Acorde. Deixa nós te darmos hoje um chacoalhão. Deixa o Espírito de Deus jogar um balde de água fria em você e você despertar. Seus joelhos estão fracos. Deixa o Espírito de Deus estender a mão e te fortalecer, te colocar de pé. Olha, é tempo dos joelhos vacilantes se firmarem. É tempo daquele que está doente buscar a cura em Deus, no tocante ao Espírito, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, então desperta, ó tu que dormes, porque a tua salvação já está perto. Não fiquemos dormindo como aquelas virgens. Naquela parábola que Jesus disse, elas dormiram. Também, depois o noivo veio e umas não só dormiram, mas em seu sono, elas permitiram que o seu óleo acabasse. Ora, quantas pessoas estão vivendo de qualquer jeito, sabem que Jesus é o Salvador, mas não voltam para a igreja por causa de um irmão, por causa de uma irmã. Outros se preocupam com o que os outros vão pensar. Ore, volte para a igreja para buscar a cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Se arrependa de todos os seus pecados, não se importe com o que as pessoas digam. Vai e serve o teu Deus. Porque você pode ser o último hoje, mas amanhã ou hoje, se você buscar ao Senhor, você pode se tornar o primeiro ou a primeira. Desperta do sono, não continue dormindo. Esta é mais uma hora que nós encontramos aqui nas Escrituras. Hora, como diz na parte A do versículo 11. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aleluias por isso. Vamos para mais uma pergunta. A penúltima pergunta na Bíblia que nós vamos fazer hoje está em Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar
que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Aleluia por esse varão é Jesus Cristo ressuscitado. Vamos fazer a pergunta para o texto, Atos 17, 30, 31. Que horas são? E Atos nos responde, é hora de se arrepender. Hora de se arrepender dos pecados. Você que anda no pecado, você que não conhece Jesus, você que já ouviu sobre Jesus e continua vivendo da mesma forma que antes. A palavra do Senhor esta noite é hora de você se arrepender. Arrependa-se, arrependa-se e arrependa-se. Busque compreender que o seu espírito está sufocado no seu peito, querendo a redenção do Senhor, e a carne talvez desejando os prazeres deste mundo. Mas você precisa de entender que você não é um corpo carnal que tem alma e espírito. Você é um espírito que tem um corpo carnal. Você é um espírito que está revestido de carne. Então domine, subjugue a carne. A força de Deus virá sobre todos aqueles que se arrependerem. O Senhor está anunciando nos quatro cantos da terra por meio de seus arautos. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quando João Batista apareceu no deserto, a mensagem de João Batista era esta: arrependam-se, arrependam-se de seus pecados. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Logo depois que ele batizou Jesus Cristo começou a pregar junto com os apóstolos a mesma mensagem. Arrependam-se, 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 porque chegado é o reino dos céus. E a igreja de Jesus não pode ser diferente. A igreja de Jesus diz: hoje é tempo de se arrepender. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele perdoou aqueles que se arrependeram naquela época, e Ele pode perdoar aqueles que se arrependerem nos dias de hoje também. Então não vale a pena continuar uma vida na mão contrária à eternidade de Deus. Arrepender-se é como aquela placa da sinalização de conversão. É reconhecer os males que tem feito e voltar-se para Deus arrependido e chegar diante dele e dizer: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Muitas pessoas estão numa batalha terrível, os espíritos delas estão chorando, querendo voltar para o Senhor, mas elas precisam se arrepender com a alma. A alma fica no intermediário do corpo e do espírito. O espírito é a vida da alma. A alma é a vida do corpo. O espírito é aquele único de nós que consegue ter contato direto com Deus, que é espírito. A nossa carne é aquela que tem contato direto com o mundo, e não com Deus, com o pecado, com as coisas materiais. Mas a alma está ali, intermediando. A alma é onde nós temos plena convicção de que nós existimos. É na alma que fica a divisão da batalha, da guerra que nós nos encontramos. Ou nós nos inclinamos para o espírito, ou nós nos inclinamos para a carne. Romanos 8, o apóstolo Paulo foi bem claro. Aqueles que se inclinam para a carne vão colher morte, vão colher destruição. Mas aqueles que se inclinam para o espírito encontrarão paz e vida. Você tem o Espírito, eu tenho o Espírito, todas que estão sentadas aqui, e todos os homens na terra que estão vivos agora têm o Espírito. Tem uma alma que pode se decidir. Decida-se então em arrepender-se do passado e se voltar para o Senhor, que é maravilhoso e gracioso. Que hora, Atos 17:30 são agora? Que horas são agora? A Bíblia nos responde: é hora de se arrepender. E o último texto que nós vamos analisar, nós vamos perguntar para a Bíblia, está em Hebreus capítulo
4. Hebreus 4,16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que horas são? Hebreus 5,16. E a Bíblia nos responde: é tempo de buscarmos a graça de Deus. Veja que o texto está bem claro. Precisamos de chegar diante do trono da graça. Chama trono da graça. Hoje é chamado de trono da graça. Se nós deixarmos para amanhã, talvez seja tarde, e será um trono de juízo. Hoje é trono da graça. Você pode ter cometido o pior pecado. Hoje nós podemos ser os piores pecadores da terra. Mas se nós buscarmos com ousadia, com fé por meio de Jesus, a graça e a misericórdia, o trono é chamado de graça hoje. Hoje ele é chamado o trono de graça. É um tempo oportuno, é o tempo da oportunidade para todos os homens. Deus não está levando em conta os pecados que o homem cometeu. Deus quer olhar para um coração. Se encontrar o coração de um homem arrependido, disposto a começar de novo, Deus perdoa o mais profundo dos pecados. Não há um abismo tão profundo que o homem possa ter entrado que Deus não possa tirá-lo dali com sua graça e com sua misericórdia. Que tempo é que nós estamos vivendo hoje? É o tempo da necessidade pessoal de encontrarmos a graça. A graça é de graça. Não perca este tempo. Não perca este momento, o momento oportuno. Olha, o texto diz: e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A graça de Deus nos dá a oportunidade da ajuda. Qual ajuda? A ajuda da vida eterna, a ajuda da salvação, a ajuda para nos encontrarmos com Cristo. Nós não podemos continuar na mesmice como a sociedade corrompida de hoje, que só pensa nas coisas daqui de baixo. Ora, igreja, pensemos nas coisas lá de cima. Ora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, que não compreende as coisas da igreja, ora, você não precisa de compreender nada disso. Você não precisa saber quais são as leis de Deus. Você não precisa saber o que a Bíblia diz do começo ao fim. Você não precisa saber o que Moisés falou ou pregou, quem é Abraão, Isaac ou Jacó. Você só precisa saber de uma coisa: Deus enviou o seu Filho ao mundo para mostrar a sua graça. Apegue-se a essa graça chamada Jesus Cristo e seja salvo. Olhe para Deus de todo o teu coração e peça perdão, e a graça te alcançará. O trono hoje é chamado de trono da graça. O momento da oportunidade de Deus nos é dada. Que oração? É hora de nos encontrarmos com o Senhor por meio da sua graça. Não deixe o dia acabar. O sol já se pôs, mas não se importe com essa questão. Não se importe a forma que você está, o mundo inteiro pode estar te acusando, inclusive a tua própria consciência. Saiba, o véu foi rasgado, o caminho está aberto para todos os que quiserem vir. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus está dizendo: venham, você viveu no pecado, você é ladrão, ou você se acha bom, mas está perdido do mesmo jeito. Venha, porque o trono hoje é da graça. Venha se acertar com Deus, venha pedir misericórdia para o Senhor, porque esta é a oportunidade do Senhor. Hoje você liga a internet, tem lá milhares de anúncios de oportunidade. Oportunidade para comprar o seu carro mais barato. Oportunidade para comprar sua casa mais barato. Oportunidade para fazer uma viagem num hotel que vai estar de promoção mais barato. Oportunidade de empregos. Oportunidade disso e daquilo. E o olho do homem já se arregala procurando uma oportunidade que lhe interessa. Ora, eu digo para todos, para encerrar aqui: existe oportunidade maior do que essa? Oportunidade de recebermos a graça de Deus. Deixa que esse anúncio seja do tamanho de um outdoor agora na sua consciência, no seu coração, e aceite esta palavra, aceite este tempo de oportunidade. Siga
rumo ao trono da graça e seja salvo em Cristo Jesus. Fizemos hoje aqui 6 perguntas para a Bíblia. Que oração? E ela nos disse: hora do juízo, hora de buscar ao Senhor, hora de nos prepararmos, hora de acordar, hora de se arrepender e hora de encontrar a graça, hora de buscar a necessidade pessoal de cada um, que cada um tem, a graça de Deus. Que essa palavra possa te abençoar e que você possa continuar a perguntar para a Bíblia, para Deus, para o Espírito Santo. Que oração, Senhor. Saiba que, embora Deus viva na eternidade, nós vemos claramente que as Escrituras mostram que existe um tempo determinado para todas as coisas. Tempo para nascer e tempo para morrer. Eu não sei qual é o tempo para mim morrer, mas eu sei que agora é tempo de eu me encontrar com Ele. É tempo de eu me reconciliar com Ele. É tempo de eu me entregar completamente à sua graça diante do seu trono. É tempo de eu me reconciliar com Deus. Qual é o tempo para você? Eu encerro perguntando a todos que estão aqui e nos assistindo nesse momento: que oração para você?